Antes desse corte continuar, o ADM aqui tem uma recomendação de leitura para te fazer. O Caminho da Autoconfiança. O conhecimento desse livro transformou a minha vida, me fazendo sair de um cara tímido e inseguro para um cara extremamente confiante em todas as áreas. Por isso, eu estou aqui te recomendando essa leitura. Clica no primeiro link da descrição e vai lá conferir. Agora, vamos continuar. Você estava me falando dessa parte boa de como é a melhor maneira de se levar uma relação, essa forma que você descreveu foi o beabá, o manual, e do outro lado eu vejo mulheres fazendo greve de sexo pro marido, porque o marido, sei lá, não deu a bolsa que queria, ou não fez o que ela, não trocou uma lâmpada que ela gostaria que ele trocasse, então enquanto ele não trocar a lâmpada, não tem sexo em casa. Misericórdia. E aí, o que podemos falar sobre greve de sexo no casamento? Nossa, gente, vamos lá, né? Eu vou explicar antes de finalizar e falando essa parte no sentido de, vamos lá. Nunca nunca misturem o que é saudável com o que é doentio. Então, veja bem. Ninguém está falando porque Deus não permite nenhum tipo de abuso, né? Nenhum tipo de forçar, nem de homem, nem de mulher. Porém, isso não é nem saudável dentro de um casal. Isso não deve nem existir a menor possibilidade. Agora, tanto o homem, porque infelizmente nós estamos com muitos homens emasculados, afeminados, sim, com a testo baixa, tá? Porque não treina pesado, não toma um sol, não come saudável. Aí o cara fica cheio de dedinho, não quer dar um beijinho, um cheirinho. Porque o homem que tá com a testa em dia, ele tem aquela energia pela mulher dele, de querer estar junto. Exatamente. Homem viciado em pornografia, que fica olhando outras mulheres, não quer nada com nada, meu querido. Esse homem que não quer nada com nada, em algum lugar ele tá se alimentando. Ou você acha que ele ia estar lá secando, morrendo? Então, virasse um mártir logo. Vira aqueles homens que, entendeu? Vira eunuco. Já por que não castra logo? Já corta lá embaixo. Vira eunuco, vou servir só o Senhor, tá bom, glória a Deus. Já corta aí embaixo, fica lá na igreja só orando. Então, tá tudo certo. Agora, se você é um homem normal e você não tá querendo nada, você pode vasculhar. Ou tá com a testo baixa, ou você tem que limpar o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, porque não faz o menor sentido você não querer a sua mulher. E ainda mais se os dois são intencionais em cultivar. Agora, greve de sexo dentro de um casal que é de Deus, que cultiva, que os dois trabalham, que ao cultivar, que eu tô falando, que Deus mandou a gente cultivar. Sim. Então, não existe a menor possibilidade disso. Isso é o cúmulo da infantilidade, da imaturidade, da falta de responsabilidade, de amar ao outro. Porque os dois, quando se amam, tanto o homem quanto a mulher, como eu disse, não é sobre forçar, porque isso seria um abuso, e isso não existe dentro de um relacionamento, né, de casal casado, mas se utilizar disso, principalmente mulheres hoje em dia, ou que seja homens, isso pra mim é muito baixo. Isso é uma manipulação, né, emocional, através do sexo. Então, na verdade, você deveria ser uma pessoa que vende seu corpo, então. Porque seu corpo tá à venda. Quer dizer que você vai fazer com seu marido uma chantagem porque ele não fez uma tarefa? Não existe a menor possibilidade. Então quer dizer que vocês não têm o principal, que é um diálogo. Porque sem diálogo não existe relacionamento. Vocês não conseguiram conversar para dividir as tarefas. Ou então se ele é um homem que não sabe arrumar essa lâmpada, então você fala, olha, eu espero de você a atitude então de contratar um marido de aluguel. Né? Então, no mínimo, você tem a atitude de passar a mão num telefone e resolver. E realmente existem esses homens acomodados, porque não foram bem criados, educados, ou não tiveram um bom exemplo. Mas sim, então, pelo menos tem um alinhamento do casal. Ó, então, pelo menos o que eu espero é, se você não sabe fazer, contrata quem resolve. Na hora. Sim. Não espera um dia, uma semana, um mês pra ficar brigando por causa de lâmpada. Já se viu o mundo acabando, o pau quebrando, Jesus voltando, vão brigar por causa de lâmpada, por causa de campainha. Não vai ter sexo em casa por causa de lâmpada. Você tá entendendo? Né? Então, realmente, o que tá faltando é um alinhamento, é um diálogo. Por exemplo, tirar uma vez por semana desse casal, de conversar, de fazer os combinados, de pedir perdão. Ah, não, eu já instituí, tanto que eu falei assim, olha, eu não vou pro casamento sem a gente ter os nossos combinados. Por exemplo, eu falei assim, eu quero que a gente tenha a nossa cultura do nosso relacionamento. O que é a cultura? Quais são os nossos princípios e valores? Aqui, o que é inegociável? A verdade, a humildade, a coragem, um pelo outro, de se blindar. Então, eu sou uma leoa, eu não aceito menos que um leão. Se tiver um homem lá dando em cima de mim, eu falo na hora, ó, aqui, ó, mandou pra mim na caixinha um homem casado falando isso e aquilo. Mas eu também não espero nada menos. Porque se esse homem esconder uma conversinha um dia, essa conversinha vai parar onde? Então, vem um homem dando em cima de mim um negócio, eu falo na hora. Eu mostro, eu falo. Lindo, o que você não sei o quê? Pra quê? Pra já blindar o casal. Ah, você tá entendendo? Então, assim, essa questão de greve de sexo, isso daí é um absurdo.
sem medidas, porque o casal deve cultivar. E se ele vai parando justamente de cultivar, de se beijar, de se respeitar, sabe por que vai parando muito o sexo? Vai acabando o respeito, né? Então a falta de respeito na comunicação, começa a comunicação se tornar violenta, por isso que é uma das áreas que eu mais cuido, eu ensino, e eu também, no bom sentido, eu exijo. Tem a comunicação assertiva, eu tenho um curso de comunicação assertiva. Nossa, e aí tem comunicação assertiva, seja para homem, para mulher e para o casal. E eu, no meu relacionamento, sempre busco alinhar quando os dois, porque infelizmente, Edu, nós todos fomos criados de uma forma meio violenta, cada um de uma forma. Por exemplo, o vitimista, ele se faz de vítima e aí ele ataca o outro. Ele se sente julgado, ele se sente cobrado e vai para uma comunicação violenta. Ah, mas é porque você... E isso ataca o outro, porque ele não consegue assumir responsabilidade. Já um outro que é mais, que não é vítima, mas que ele foi forjado numa pressão de ser bom, por exemplo, ele sempre tem que estar certo, ele vai querer sempre estar certo. Então, na verdade, todos nós temos que nos vigiar. E essa comunicação, se ela é violenta, ela é desrespeitosa. E a falta de respeito é que leva para a falta de sexo. Então, no dia a dia começa a faltar o respeito, começa a faltar a admiração. Por isso que quando você elogia nas pequenas coisas, volta a admiração. Então, também, vamos ser intencionais em cultivar, por exemplo, seja uma pessoa interessante. Cultiva ler alguma coisa interessante, ouvir uma coisa interessante, compartilhar, porque aí você vai compartilhando aquela admiração. Muda de vez em quando um penteado, uma roupa, um perfume, ou seja, os dois lados, porque aí você vai cultivando esse interesse de ser interessante, enfim. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.